Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando, continuando as nossas análises e curiosidades sobre a série Star Trek Academia da Frota Estelar. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal, todas as opiniões são minhas, todas as opiniões aqui são minhas do Bruno. Você também pode deixar a sua aí sempre com respeito, ok? E é com respeito mesmo, galera, ok? Reforçando que nós somos um canal pequeno, mas nós não admitimos certas coisas em comentário. Então, se você tem uma opinião que você considera que seja agressiva demais, que vai ofender terceiros, não coloca porque a gente tira, a gente modera, ok? Respeito é para todo mundo. Você pode não gostar da série, tem coisas que a gente também não gosta. Então, todo mundo tem sua opinião, sempre com respeito, ok? Não só a mim, não só ao Bruno, mas as outras pessoas que estão lendo, porque lembrando que não foi a gente que fez nem escreveu a série, ok? Então, bora. Bruno, qual que é a sinopse do Verdade. episódio de hoje? Bom, Vitus Reflux. Para começar, eu fiquei curioso quanto a esse título, né? E eu fui pesquisar, né? Ele é uma tradução um pouco equivocada, né? Do termo vida, né? Em latim, né? E refluxo tá alguma coisa tipo reverter. Acontece que a gente vai ter uma planta que vai ser apresentada nesse episódio, que é um personagem bem importante dessa história. E ela tem esse nome porque justamente ao invés dela crescer sobre a luz do sol, ela cresce sobre a escuridão da noite. Então ela tem vida ao contrário, por isso que ela tem este nome. Bom, falando da história em si, a gente vai ter aqui um episódio totalmente focado dentro da Academia da Frota Estelar. Não vai ter nenhum cenário externo, a gente simplesmente vai ver os cenários internos, em que vai haver um embate entre os alunos da Escola de Guerra da Frota Estelar e os alunos da academia. E, além disso, a gente também vai ter alguns dilemas contra o próprio Caleb e a Betazoide também, né? Mas, assim, eu vi esse episódio duas vezes. Vi uma vez, depois eu dei uns dias para poder rever ele de novo e aqui falar para vocês. Da primeira vez que eu assisti, a impressão que eu tive foi exatamente a impressão dos cadetes, né? Lembrando, gente, aqui vai ter spoilers, tá? Então, se você não assistiu o episódio, fica avisado. E quando eu vi da segunda vez, eu tive a visão exatamente da chanceler. Porque assim, a gente vê que os cadetes aqui, eles são meio que manipulados, no bom sentido da palavra, a fazer justamente o que eles querem, se vingar dos alunos da escola de guerra, né? E a própria chanceler dá as dicas para eles de como eles devem fazer isso, porque no passado dela ela fez algo parecido. O que você achou sobre o plot no geral, JC? Achei detestável, de verdade, assim. Achei toda Eu me essa... diverti, mas eu Eu entendo. não, cara, de verdade. É, o pior dos episódios até aqui, pra mim. Ah, dá um Sem abaixo. questionamento nenhum. Pior, de todos os episódios apresentados, esse que foi o. Assim, e é triste porque a gente tenta defender o negócio para mais pessoas tentarem conhecer, talvez uma nova geração gostar, que é a intenção apresentar jornadas para uma geração mais nova, mas com um episódio desse, meu parceiro, não tem como. E assim, por onde que eu começo, né? Por onde que eu começo? Pelo bullying. Então, a gente sabe que em escolas americanas o bullying ele não é só presente, como ele também é negligenciado. O- os americanos em si são muito competitivos e eles não são competitivos apenas com outros países, eles são competitivos com eles mesmos. Então, a prática do bullying é, é um negócio assim que beleza, tem até uma. Geralmente tem aquelas campanhas tipo Todos Amigos, mas, sabe, não são campanhas de humanização que vão muito além disso. Concordo. Cada um resolva seus problemas, sabe? Cresça E, com esse caos. exatamente, o sofrimento. Eles têm aquela lógica de que se você for um campeão, você pode fazer o que você quiser com outras pessoas. De novo, a gente já falou aqui em outros vídeos que
outros vídeos de Starfleet Academy, que ela é meio que inspirada nesses modelos de universidades ou escolas americanas, onde tem aqueles estereótipos, embora aqui na série esses estereótipos sejam muito mal desenvolvidos, existe sim aqueles estereótipos de valentão, de nerd, da gostosa, do da menina feia que Do vai ter um dia de perdido, princesa né? e vai ficar linda. Enfim, esses são os estereótipos. E uma das coisas que é bem estereotipado, mais em universidades americanas, é a prática da pegadinha. A prática da pegadinha, ela é muito comum, porque na verdade, é muito comum que grupos estudantis tentem causar desconforto uns nos outros como uma prática de comédia. Então, Sim, a é gente muito vê isso comum em várias obras, né, americanas. que grupos rivais joguem tinta um no outro, ou explodam alguma coisa, ou queimem os uniformes do outro, tudo aquilo que você vê em filme americano. É mais ou menos daquele jeito. E aqui a gente tem a versão pegadinha da Frota Estelar. E eu confesso que a primeira pegadinha foi boa. Cara, a primeira Eu me pegadinha foi boa. diverti, Eu cara. achei divertido, eu achei legal. Caramba, porque eu fiquei pensando, será que ninguém nunca teve a ideia de usar o transporte para uma parada dessas? O que acontece se a gente dá uma ferramenta tão poderosa quanto um transporte na mão de uma criança, na mão de um adolescente? A resposta é aqui. Os caras. E esse episódio teve uns insights por causa disso que eu achei muito interessantes. Mas, de qualquer forma, aqui a gente vai enxergar a versão pegadinha da Frota Estelar. Então, a gente tem dois times. A gente sabe que a escola de guerra, que forma soldados, e a escola da Academia da Frota, que forma exploradores, elas são unidades separadas com tipos de estudos separados. Então, a Academia de Guerra, que naturalmente é mais agressiva, começa a pregar uma peça na Academia da Frota Estelar, porque eles podem. A justificativa dessa é exatamente essa. Porque eles podem. É isso. Ponto. Já achei errado aqui. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só para finalizar o contexto do conceito da pegadinha em si, isso até alguns anos, aqui, isso foi transferido para o Brasil durante alguns anos passados. Quando eu era criança, isso era muito comum. E era muito comum quando eu era jovem a gente assistir na televisão notícias de que brincadeiras desse tipo em universidades públicas deram muito errado. Sim. Então, isso começou a ser levado muito mais a sério quando, já faz muitos anos, eu era adolescente quando isso aconteceu. Um grupo de imbecis achou que seria por bem, numa universidade pública de São Paulo, tacar ácido, jogar um balde de ácido em cima de um calouro. Pesado. É, esse tema de bullying, ele tem que ser sempre visitado. Eu e o Brunão, a gente é nerd. Então, o Brunão, não sei, não posso falar pelo Brunão, mas a minha época na escola foi um inferno. E não é uma coisa legal. Você pode achar que é uma brincadeira legal, você pode achar que é um negócio divertido, todo mundo tá rindo. Cara, não é legal, velho. E a gente não tá aqui para dar lição de moral em ninguém, mas não é legal. Não é legal, de verdade. O básico que deveria existir, o básico para uma escola deveria ser pregar o respeito entre alunos, mas isso não acontece. Isso não É acontece. aí Eu que não, entra um ponto que eu queria falar desse episódio. e isso que eu tô falando vai bater direto com esse episódio, que é o que o Brunão aqui do lado tá pensando, que é a mesma coisa que eu tô pensando. Mas enfim, eu queria falar isso porque, para deixar já, eu acho que a opinião do Brunão também é a mesma sobre essa situação, que levando em conta o que a gente conhece e o que a gente sabe dos resultados dessas brincadeiras, toda essa palhaçada foi um desperdício de tempo e de episódio. Só para fazer os americanos que fazem essas coisas gostarem de Starfleet Academy. Eu duvido que em algum momento de Starfleet Academy, depois desse episódio, esses caras vão fazer pegadinha de novo. Esse tema não vai voltar. Esse tema não vai voltar. Então foi só pra. Pra mim foi um desperdício de episódio. Brunão, sua opinião sobre a parte da pegadinha. Eu vou dividir com vocês. Eu converso muito de Star Trek também com meu irmão, Isaías. Ele é inscrito do canal, ô Isaías. Aí, obrigado aí sempre por trocar ideia comigo de Jornada nas Estrelas. E a gente, quando assistiu esse episódio, né, eu já mandei mensagem pra ele, falei: Ô, mano, o que que você achou? E ele é professor de matemática lá de São Caetano do Sul, em São Paulo. E eu também dou aula de música, né, particular.
E assim, a gente conhece como é que é a atitude do adolescente, às vezes tá naquela fase de querer explorar os limites, construção da personalidade. Eu não vou ficar falando de pedagogia. Mas assim, tem certas coisas que um professor, por mais que ele saiba que elas são presentes na vida acadêmica de uma escola, ou de alunos que você esteja tutorando, enfim, a gente sabe que existe essa coisa da brincadeira pesada e da brincadeira leve, e que isso, por mais que a gente tente educar, elas vão estar presentes, porque é muito, como eu posso dizer, variado o pensamento humano, ainda mais em jovens. E você vê um professor incentivar o bullying, e eu não digo nem da chanceler, mas do cara da escola de guerra, ser o patrocinador disso, é uma coisa que me deixou assim chocado. Porque assim, tem coisas que você sabe que está presente, mas você não vai falar isso para seus alunos. Jamais. Você não vai defender o bullying para os alunos. Você tem, por mais que você sabe que eles vão fazer. Entendeu? Já no caso da chanceler Ake, da capitã Ake, eu sempre fico com essa dúvida, porque no episódio eles chamam ela de capitão, chamam ela de chanceler. Mas assim, no caso dela, ela já foi mais esperta. Ela sabia que não tinha como evitar, sabia que eles precisavam dar uma resposta, e ela foi indireta. Nesse ponto, tirando os trejeitos da personagem, que também me incomoda um pouco, né? Aquele jeito dela falar, gritar, se sentar toda sem postura, né? Durante as conversas, até com o contraparte dela. E assim, ela deu uma sugestão interessante, ela joga nas entrelinhas. Tanto que é aquilo que eu falo, quando você vê a história da primeira vez, você não enxerga as entrelinhas. Só que aí quando você revê, sabendo o que a Capitã Q fez com os alunos dela, aí você enxerga todas as entrelinhas que ela passou durante o episódio inteiro, né? Se você tiver um olhar mais atento. Mas assim, do meu ponto de vista, né? Até nessa conversa que eu tive com meu irmão, aqui tô tendo aqui com você, JC, bullying é uma coisa que, do meu ponto de vista, eu sei que existe, que isso nunca vai mudar na natureza humana, né? Nós somos um pouco animalescos, né? Tem alguns instintos presentes no nosso desenvolvimento, mas jamais vou defender uma ideia dessa. Ainda mais vendo um professor, um educador, que é tão recatado, né? Do chá, da colher que sobe e desce, nossa, que cara irritante. Isso daí eu não gostei dessa parte do episódio. Agora, falando da outra parte do episódio. A gente vê o Darren, né, querendo ser o capitão do time dele da academia, né? E o episódio começa com ele narrando o desejo dele ser o primeiro lugar. E vai ter uma competição dele com a Gênesis, né? E aqui eu achei interessante eles colocar que as expectativas que às vezes a pessoa coloca para si mesmo, e isso é um plot desenvolvido para o jovem mesmo, nem sempre você vai alcançar tudo aquilo que você espera. E às vezes você vai ter que criar lições de humildade em você para aceitar ser comandado. E isso eu achei muito Frota Estelar. Apesar de ele, no início, ele achar que só pela força ele vai derrotar o outro time, ele entende que é por inteligência e astúcia que você, às vezes, vai fazer a diferença no campo de batalha. E assim, esse episódio, eu tenho certeza, eu já vi outros canais comentarem e eu concordo plenamente. A inspiração do episódio tem muito de Starship Troopers, né? Que a gente vê aqueles comerciais de aliste-se na academia da Frota Estelar. A gente tem a cena do Cálica, do treinamento deles, né? Que é uma espécie de treinamento de sobrevivência, né? Então essas partes eu gostei. Mas a que eu mais me diverti, sim, foi o final, em que eles entendem as indiretas da Capitã Q e dão a harmonia e paciência para os seus contrapartes da escola de guerra, né? Claro que aquela plantinha lembra muito aquele cacto de 1,99 que responde, que você compra lá na 25 de março, né? Achei aquilo meio estranho, né? Mas achei a solução final divertida o suficiente. Assim, Starfleet Academy, eu não vou ficar falando aqui o que eu já falei nos 3 episódios já. Ela é diferente, a proposta dela não é exploração espacial, é a formação de jovens dentro da academia. E eu consigo me divertir com isso, cara. Eu dei muita risada nesse episódio. Tem defeito, sim. Esse do bullying, pra mim, acho que é o mais grave. O segundo é a falta de postura total da Capitã Q, seja na nave dela, seja com o pessoal da Frota Estelar, seja com o Almirante. E isso, pra mim, tá virando uma linha de comportamento que eu já acho estranho. Nesse ponto, eu já defendo a galera da escola de guerra. Mas é isso. Eu acho que o principal tá aí.
E, assim, eu não entendi uma coisa. A fotônica, ela sabia desde o princípio que ela era porosa, né? Translúcida, né? Que ela atravessa paredes igual um fantasma, né? Poxa, só ela ali poderia ter derrotado todo mundo do time da escola de guerra. Essa personagem é E horrível. não, ela, Essa ela personagem é fica ali horrível. esperando, né? Ela é meio perdida, cara. Essa Eu acho que é uma personagem perca é dessa muito história. ruim, cara. Essa personagem é muito ruim. Você não gostou Cara, da é o Lone, seguinte. né? Da Mano, essa solitária. personagem é muito ruim. Ela é criada, essa personagem, com todo respeito à atriz, a culpa não é da atriz. Essa Não, personagem, ela é criada exclusivamente para ser um alívio cômico. Ela é sim. feita para ser um alívio cômico. Mas é um alívio cômico tão ruim, tão exagerado, tão espalhafatoso. A cena da disputa, do treino de. Eu esqueci o nome do jogo que eles Cálica. estavam fazendo, mas é como se fosse um quadribol de Star Trek. O conceito do jogo não é ruim. O conceito do jogo é interessante e faz É sentido. um O conceito paintball, né? faz sentido. O conceito do jogo ele faz sentido. O problema é o seguinte, e aí eu vou puxar um comentário que eu vi no Facebook, que eu tava até conversando com o Bruno antes da gravação começar, eu lembrei agora. Comentário que eu vi no Facebook que me deixou um pouco puto da vida, porque a pessoa que fez o comentário disse o seguinte, abre aspas, como que pode uma um time. Putz, como é que esse cara falou? É porque eu não vou conseguir usar as palavras dele, mas de qualquer ponto de vista, ele disse mais ou menos o seguinte: que são muitas raças diferentes e que não existe uma diferenciação para que todos tenham a mesma oportunidade de jogo. Gênio, é isso que se chama inclusão na frota estelar. Você, Todo beleza, mundo vai você tem uma sofrer turma. igual, né? Exatamente. Se você deu sorte do Klingon cair no seu time, parabéns, parceiro. Você vai ter força. Se você não deu sorte, você vai ter que agir com o que você tem. Ou será que o maluco que falou isso aí estava achando que quando o cadete subisse para a nave, ia ter todo mundo que ele esperava que tivesse lá? Ia ter só humanos, ia ter só vulcanos, aí ia ter uma navezinha da Federação só com Nivar? Não, cara. Quando você vai para uma nave, você tem que saber lidar com o que você tem. Se o seu Heterogêneo, né? piloto for um, se o seu piloto for um Klingon e o seu chefe de segurança for um Ferengi, parceiro, deita e chora no travesseiro que é mais quente. Gostei. Tá no travesseiro que é mais quente. Aqui é a mesma coisa, rapaz. Você tá numa escola com diversas raças para você saber, para você conseguir aprender a lidar com cada uma da forma como você tem que lidar. Se você faz seleção e você trabalha só com quem é confortável para você, você não vai aprender porra nenhuma. Quando você for para uma USS da vida, o primeiro Klingon que você cruzar vai explodir sua nave em pedaços. Peraí, mas como isso não me ensinaram na academia? Óbvio que não te ensinaram na academia. Você tinha que aprender lá, no jogo, aqui. E isso eu achei bem feito. Eu achei essa retórica de colocar todo mundo no campo e falar, beleza, aprendo a lidar com as habilidades e defeitos de cada um. Top. Eu gostei muito. Eu vou sempre falar disso. Eu gosto muito da mestra dos cadetes, porque ela tá se divertindo horrores. Ah, sim. Ela e a atriz A estão se melhor divertindo personagem, demais. eu acho. Eu acho que ela é a melhor personagem, A cara. Lura A cena Talk, dos né? drones, a cena dos drones, pra mim, foi muito boa. Que ela tá no meio do campo, que ela levanta os braços, liberem os drones. Eu falei, caralho, Que boa. os jogos Ela começam. tá se divertindo muito. Ela tá se divertindo muito. Em comparação com ela, o resto dos cadetes foi um show de horror. E eles, aí, com todo respeito, vou até me Vou até me contradizer com o que eu falei lá atrás. Eles mereceram toda a zoação que veio depois por causa disso. Porque, meu parceiro, está de sacanagem, né? Era para ser uma cena de comédia, foi uma cena vergonha alheia. A fotônica gritando, para mim não teve graça. Foi vergonha real, cara. Foi vergonha real. Ela Eles podia não estão passar na. reto por todo mundo. Do que ela tava. Do que ela tava com medo? Ela não pode ser atingida. Do que ela tava? Me diz, do que ela tava com medo? Sabe o que me passa a impressão? Que ela é um modelo de infiltração, ela tem mil, que ela tem que copiar os padrões de humanos para ver se ela se encaixa. E eu acho que os caras perceberam Bem isso. tanto.
E os caras da produção perceberam tanto que ela é uma personagem desgostosa que agora, no episódio que lançou, no quarto, que a gente tá falando isso quando lançou o quarto episódio, ela até tá meio apagadinha. Ela não tá tão em vista quanto ela estava nesses outros episódios. Mas é isso, cara. Achei que foi todo o lance do jogo. Ele foi bem feito, só que ele deveria ter sido uma coisa mais séria. Ele se torna irritante quando ele fica caricato. Você só vê gente correndo para todo canto. Essa galera não teve um mínimo de preparo para isso? De treinamento para isso? Cara, eles não foram simplesmente jogados lá. Tanto que eles estavam na calistenia cenas antes. Eles nunca estudaram sobre como é que era o treino? Eles nunca pegaram uma holofita, assistiram campeonatos anteriores, testes anteriores? Galera, vocês estão na escola para quê? Para fazer plantas. Para fazer, exatamente para fazer planta. Eu vou chegar na parte da planta ainda. Tem uma observação que eu gostaria de fazer a respeito da comparação com o Starship Troopers. Porque a gente tem vídeo de Starship Troopers aqui no canal. O Sim. Brunão provavelmente vai deixar o card em cima pra você ver a nossa análise do filme, que é um filme foda. Eu gosto muito. Só que é o seguinte: tem um lance de Starship Troopers que é daquela. O fim da moralidade, sabe? Então, os cadetes das tropas, quando eles estão fora do treino, eles tomam banho junto, eles comem junto, tipo, a nudez rola adoidado. Então, você vai ver bingolinho, teta de fora, tipo, eles não se importam com isso. Tipo, isso não é um problema pra eles lá. E aqui tem uma cena que eu achei bem curiosa, que é a cena do vestiário. Que a cena do Uhum. vestiário faz um tempo até que Jornadas não fazia uma exploração do corpo alheio como aqui. E eu achei isso interessante porque volta nas raízes de Jornadas. Tipo, nem tão raízes assim, mas tipo lá Enterprise, nas cenas da sauna, que Sim. quando eles tinham que voltar pra nave, na esterilização, aí tinha T'Pol lá na sauna de Todo camiseta mundo colada, brilhoso. toda suada. Aqui eu achei que eles meio que voltaram para essa coisa. Tem os estudantes de toalha, tem a menina lá que tá só com a roupa da parte de baixo. Não foi uma cena ruim, eu achei uma cena boa, eu gostei. Eu achei bem legal. É só que fazia jornadas no seu auge, lá nos anos 90 fazia um pouco disso, sabe? A gente sempre comenta aqui a forma como a Diana Troy era retratada, que tem lá um episódio que, na verdade, foi a primeira conversa que eu acho que eu tive com o Brunão sobre o episódio, foi sobre esse, que ela aparece com aquele De camisolão camisola. flácido dela, e isso aí passava de tarde nos anos 90, sabe? E aqui eu sinto que a galera tá caminhando um pouquinho para tentar reviver essas coisas de jornadas, e aí eu acho isso bom, eu acho isso legal. Meu último acréscimo a fazer é sobre essa ideia de bullying autorizado, que meio que rola no episódio, por parte do chanceler da Academia de Guerra. Eu concordo com o que a professora, com o que a Marechal lá falou sobre a Academia de Guerra instigar isso, porque eles são agressivos. Eles Eles são têm que ser, né? virtualmente agressivos. São O- o- soldados. eles são soldados. O que eu questiono é qual a necessidade agora. E eu acho que alguém comentou isso no Facebook também. Qual que ainda é a necessidade da academia de guerra? Eu entendo que eles ainda não estão em completa paz, mas a Frota Estelar e a Federação nunca estiveram em completa paz. Então, o que me passa a impressão é que a academia de guerra ainda existe dentro do universo criado no roteiro só para criar uma rivalidade com a Academia da Frota Estelar, tal qual era em Harry Potter lá, Grifinória e Sonserina. Concordo. Eles são um elemento Sobre, antagonista. sobre eles autorizarem bullying, cara, então isso não me incomodou tanto assim. Isso não me incomodou tanto assim. De resto, eu acho que o episódio ele é confuso. Eu acho que o episódio, de novo, eu acho que ele é uma perda de tempo. Eu acho que poderia ter sido criado uma história diferente para a gente conhecer mais dos personagens. Assim, eu acho que até tem isso para a gente conhecer mais sobre os personagens nesse episódio. Mas mesmo assim, sei lá, não, sabe? Parece que o ritmo é meio morto. Não Não, tancou.
Ah, Não sim, o tanquei. episódio é paradão, né? Agora tem uma coisa que eu queria comentar. Faz quase 60 anos, né, que a gente não viu a fantasia do Mugato em Star Trek, né, cara? Isso daí eu achei assim, tudo bem, é num tom de comédia, né, num tom de brincadeira que a gente vê o Caleb fantasiado do mascote da escola de guerra. Porque assim, tem o mascote que é o Mugato, que é o mascote da escola de guerra, né, tipo um ser agressivo, com força, né, viril. E o mascote da Frota Estelar, isso, até a Renault ela conta isso, né, para os alunos, que ele era o Lapling, né? A gente conhece esse animal, né, no episódio lá The Most Toys de Nova Geração, em que o Data é sequestrado por um colecionador, né? E aí tem ele alimentando esse animalzinho que ele é super indefeso, né? Ele é todo sensível, né? E isso daí é meio que uma pista do que a gente vai ver no episódio, né? Em que a gente tem a Academia da Frota Estelar, que soa como indefesa, mas não é. E a gente tem a Academia de Guerra, que é como se fosse a força de um Mugato venenoso, forte, pesado em cima deles, né? Mas assim, o episódio é parado desse jeito mesmo, né? Não tem muito o que dizer, mas a solução final eu achei divertida por conta da astúcia, mas o final do final mesmo, o último diálogo perdão, Domir e da Ake é que é o que eu gostei dessa história. Em que ela fala que a Frota Estelar ela não tem que proteger pelo medo, né? Mas que ela tem que aprender a lidar com situações buscando soluções que levem à paz e não à guerra ou à continuidade do conflito. Né? Tanto que ali eles conseguem encerrar a guerra de pegadinhas dentro com a Academia de Guerra. Então a solução deles foi definitiva. E foi uma solução não violenta, não agressiva, né? Foi uma solução com flores. Só que isso daí é um pouco crível na prática, né? Eu acho. Mas assim, num modo geral, eu acho que isso pinta um pouco do que a gente falou nos primeiros episódios dessa série, em que a Frota Estelar, depois da queima, ela se tornou algo muito mais dracônico, e agora eles estão tentando perder um pouco disso. Agora, falando da Betazoide, nos diálogos que a gente tem dela com o Caleb, fica claro que ela tem aquele problema, né? Em que os poderes dela são muito mais elevados do que ela possa controlar, e ela usa aquele aparelho que vai controlando aquilo como se fosse uma medicação. Não sei se isso vai ser explorado no futuro da série, né? Alguma coisa grave com aquela personagem para deixar o Caleb em apuros, para deixar ele em sofrimento, né? Eu acho que tem muitas coisas que poderiam ser mais exploradas nessa série, né? E elementos que às vezes a gente pensa que vai ser uma coisa, mas aí é uma coisa bem mais simples. Sabe o que eu Mas é pensei isso. sobre essa personagem? O quê? Eu sei que isso não vai ser levado pra série, dificilmente os caras fariam isso. Ah, Mas vamos já pensou matar se ela. ela. Não, não é nem matar. Já pensou se ela no final se torna uma vilã? Isso ia ser divertido. Eu nem acho que isso é divertido, eu acho que ia ser trágico. Sabe? E já pensou se a gente Sim. estivesse começando a ver o nascimento de um vilão de verdade para essa série? Eu não tô falando do vilão do Paul Giamatti, não. Tô falando dela mesmo. Eu tinha teorizado nos vídeos anteriores, talvez a mãe do Caleb fosse uma vilã. E eu ainda meio que seguro essa teoria nas mãos, sabe? Tipo, de que ela não é tão boazinha assim. Mas eu ficaria impressionado como se. Eu ficaria interessado se essa personagem acabasse caindo para um lado mais oculto. Ela já não foi para onde a gente esperaria que ela fosse. A gente esperava que ela fosse para a frota, com todo o contexto de conhecimento, de ciência. Ela foi para uma escola de guerra. Eu me lembro muito daquele vilão de Voyager. E aí eu fico pensando se ela não está a caminho de se tornar uma vilã. Sabe, a gente não tava vendo a origem de um. Não sei se um vilão, mas de um antagonista. Igual o Lou Sunder, lá de Star Trek Voyager, que era interpretado pelo Brad Dourif, que era esse betazoide só psicopata, sociopata, que só alivia as dores dos poderes dele quando ele mata alguém e sente os últimos momentos da pessoa. Eu acho que eu tô viajando muito. Eu acho que os caras nunca vão É. fazer isso. Acho que eles não vão Essa pesquisar atriz tanto assim, né? bonitinha, eles nunca vão entregar um papel de uma malucona pra essa atriz bonitinha, graciosa, princesuda.
ela tá aqui pra ser o par romântico e é isso, cara. Assim, talvez ela tenha Team alguma... Leader. Não, na verdade não. Não é nem team leader, sabe? Ela faz mais o papel daquela... Não sei nem se tem um nome pra isso, mas é sempre aquela garota americana que é a nerdzinha, bonita e estudiosa da escola. Ela não chega a ser É uma a nerd que princesa sofre do bullying, Mario, eu costumo chamar. mas que tem pais amorosos e gosta do bombadão gostoso da escola e eles têm um romance e é isso, sabe? Ela tá aqui pra fazer esse papel. Outra coisa, se comentar a respeito disso de bombadão, é que, em nome de Deus, né? Já tá enchendo um pouco o saco o Caleb saber fazer todas as coisas. Cara, ele faz tudo. Ele faz tudo. Inclusive, nesse episódio, ele venceu aquele venceu uma turma inteira na calistenia, a turma inteira lá fazendo exercício e ele lá com o tríceps trincado, venceu todo mundo. No próximo episódio também, que já saiu de novo, ele faz a mesma parada. Os caras querem transformar o Caleb numa máquina que sabe fazer qualquer coisa. Eu já não me identifico nada com o personagem, porque eu posso saber fazer 10 coisas e as 10 eu faço errado. Mas o Caleb faz, tipo, as 10 com o braço só, cara. Ele é sem controle, mano. Tipo, a produção quer transformar ele num super-herói que sabe fazer tudo. O cara é bom de lábia, o cara é James bom de Kirk. luta, o cara é bom de tiro, o cara sabe fazer É o tudo. O cara James sai de Kirk. todos os problemas, ele é amigo da diretora, ele namora a Isso. garota bonita, e aí todo mundo gosta dele, e todo mundo levanta ele e joga pra cima. Gente, qual é, né? Se você constrói um personagem que não tem defeito, ninguém se identifica com ele. A É história da verdade. mãe dele Mas ele também tem parece uns mó defeitos, esquecido né? também, porque até hoje ninguém deu mais nenhuma atualização sobre a mãe dele, enfim. A Brunão, tem impressão que algo eu mais a acrescentar? tenho, sim, a impressão que eu tenho dele em si, e não só dele, mas dos outros cadetes, né? É assim, o Caleb ele é como se fosse a solução braçal, né? Ele é uma solução braçal das coisas. A Gênesis é a solução inteligente das coisas, né? A Alone, né, a fotônica, ela é a solução cômica das coisas, né? Tanto que a solução final desse episódio aí, do terceiro episódio, é ela colocando o fertilizante hiper rápido das plantas nos aposentos, né, dos alunos da escola de guerra. Né? E o outro, ele tá num combate consigo mesmo, que é o Darren, né? Ele tá num combate consigo mesmo para tentar ser melhor do que ele quer apresentar, né? Achei o diálogo dele falando que o problema dele era com os pais, tudo uma coisa muito clichê, mas o adolescente é clichê. Mas enfim, é isso. Mas é isso. Galera, conta aí o que que vocês acharam dessa história, quais as teorias vocês têm para o futuro desse seriado e da franquia de Jornada nas Estrelas, porque eu também me pergunto o que que vai ser daqui para frente, né, de Star Trek, né? Porque às vezes assim, o formato ele é tão diferente do que a gente está acostumado, embora eu consiga me divertir com ele, e eu entendo quem não, né? Para mim, eu acho que vale você gostar, vale você não gostar, não tem problema disso, né? Mas parece que eu tô vendo sabe quando você assistia Mighty Morphin Power Rangers? Que você tinha aquele começo do episódio que era todo mundo treinando karatê na Alameda dos Anjos, aí de repente vem um monstro gigante, eles pegam o Megazord e que é a Atena e pá, é isso. Às vezes eu sinto essa sensação, mas eu gostava de Power Rangers. É isso aí. Mas aí contem aí nos comentários o que, que vocês acharam, né? É muito diferente mesmo. Um outro sabor. Tem a marca de Star Trek, tem menções, mas não espera aquilo que eu falei no último vídeo. Não espera ver exploração espacial, diplomacia de alto nível, dilemas éticos e morais que questionam as suas próprias crenças de certo e errado. Não. Aqui a coisa é mais simples. Eu achei que é mais simples. Muito mais simples. Isso aí, JC. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais. De novo, deixa aí seus comentários e aí eu vou reforçar de novo. Não fui eu nem o Brunão quem desenvolveu Não essa é culpa série. nossa. A culpa não é nossa. Deixa seu like aí. É impressionante, cara. No último vídeo que a gente fez, a gente recebeu like negativo. A gente recebeu negativo, cara. Como se fosse a gente Oxi, que, como se fosse a gente que tivesse escrevido essa é porque porra. eu me Pelo amor de diverti. Deus.
Não posso me Galera, não, divertir com produto ruim? eu tô perdendo os cabelos, eu tô ficando careca. E a série só tem 4 episódios até agora. Então, por favor, vai lá, deixa seu like, Ajuda o ponte curta, de comando, a culpa não é nossa. ajuda a gente, porque a gente ainda tem, eu acho que vão ser 13 episódios. É maior do que tem sido lançado no geral sobre jornadas por temporada. Então, eu acho que se ainda tiver 13 episódios, a gente tem uma longa jornada pela frente com vocês aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. 39 minutos, incrível, a gente teve coisa pra falar, né? Positivo e negativo. Falou, galera.